Então vamos lá. Aula passada a gente estava vendo os ácidos fracos e a gente viu o comecinho da aula do Sassá e agora a gente continua a aula, né? Então a gente vai ver hoje ácido fraco, a base fraca, depois vamos ver um pouco como calcular o pH e pOH e ver a constante de ionização da água. E isso, com os conceitos de ácido-base, a gente finaliza não o capítulo, né? A apostila 3 né, do poliedro. E aí a apostila 4 a gente entra um pouco em eletroquímica, que é o meu domínio, né? Então posso trazer algumas curiosidades para vocês também. Mas é isso, então vamos continuar a aula de ácido fraco, perdão. E daqui a pouco a gente conversa. Vamos continuar? Olha a ideia que eu vou te propor. Eu tenho uma solução aquosa de ácido acético. Você sabe muito bem que o ácido acético é um ácido fraco, beleza? A concentração do ácido é de 0,05 mol por litro. A solução está a 25 graus Celsius. Combinado? Eu quero duas coisas. Eu quero achar o pH. A gente já combinou que o pH depende da temperatura, por isso 25 graus Celsius. Eu quero achar a constante do ácido. Note que eu forneci para você a concentração e o grau de ionização. Como a gente combinou, ácido fraco ioniza pouco. O grau de ionização do ácido, o grau de equilíbrio do ácido, é no máximo 5%. Combinado? Tudo bem? Vamos lá, devagarzinho, porque o exercício tem vários detalhes. Primeira coisa que eu preciso escrever a ionização do ácido. Então, isso foi uma coisa que a gente já aprendeu no canal em diferentes aulas. Ácido em água ioniza. Ele é um monoácido, eu tenho uma ionização. Eu vou construir um quadrinho, combinado? E eu vou colocando os valores no quadrinho. A concentração inicial do ácido é de 0,05. Então, nesse meu quadrinho, os valores estão colocados em mol por litro. Dá uma olhada, ó. Mol por litro. Beleza? No início, não existe H+. No início, não existe acetato. Beleza? A reação vai começar a se processar. Qual o significado desse 2%? Ioniza 2% da quantidade inicial. Gasta 2% da concentração inicial. Então vai gastar 2% de 0,05. Vamos imaginar que você que está aí do outro lado tem um pouquinho de dificuldade. Ó, eu vou dividir no meio, tá bom? Vou fazer por regrinha de 3. O 0,05 é 100%. Porque é a concentração total. E o quanto gasta é proporcional a 2%. E isso vai dar 10 a menos 3. Vamos ser coerentes? Se o 0,05 está em mol por litro, o 10 a menos 3 também está em mol por litro. Então vamos colocar colorido. Gastou 10 a menos 3. Professor, deixa eu ver se eu entendi. O 10 a menos 3 é 2% da concentração inicial. Sim. E eu cheguei no 10 a menos 3 porque a informação do alfa, do grau de equilíbrio, foi dado pelo exercício. É isso aí. Tudo bem que a proporção é 1 para 1, significa dizer que gastou 10 a menos 3, vai formar 10 a menos 3 e vai formar
10 a menos 3. Então, os valores em amarelo ficam iguais porque a proporção estequiométrica é 1 para 1 para 1. Combinado? Agora preciso de você. Tudo bem que gastar é tirar 0,05 menos 10 a menos 3. Subtrair. Aqui é 10 a menos 3 e aqui é 10 a menos 3. Tudo bem? Agora preciso muito de você. Eu vou escrever colorido para chamar a sua atenção. Presta atenção em mim. Vou falar bonito. Como o eletrólito é fraco, o que gastou em relação à concentração inicial é muito pequeno. Então eu vou fazer uma aproximação. Eu vou escrever colorido. 0,05 menos 10 a menos 3, menos no sentido de tirar, é aproximadamente 0,05. Professor, quando eu posso fazer isso? Quando eu posso fazer essa aproximação? Presta atenção em mim. Quando eu posso dizer que a concentração inicial do ácido e a concentração do equilíbrio do ácido, elas são iguais. Eu só posso fazer isso quando o eletrólito é fraco. E quem está garantindo para mim que eu posso fazer isso é o alfa. Essa aproximação matemática me permite fazer cálculos mais fáceis. Tudo bem? Eu pedi para você fazer duas coisas. Eu pedi para você achar o pH e eu pedi para você achar a constante de equilíbrio. Você concorda? Vamos fazer o seguinte: é como se fosse um exercício de segunda fase. Poxa vida, é claro que você vai para a segunda fase, em que o pH é o item A e a constante de equilíbrio é o item B. O pH eu tenho aqui, ó, item A, pH, lembra das minhas aulas? pH é menos logaritmo da concentração de H+. Tudo bem? Olha em mim agora. Pega a sua canetinha colorida. A concentração de H+ você achou. Portanto, o pH é menos log de 10 a menos 3. O 10 a menos 3 que a gente achou aqui. Lembra que existe uma propriedade logarítmica? Esse númerozinho, tchans, vem para cá. O pH vai ficar 3 log de 10 na base 10. Eu tenho certeza que você lembra que o log de 10 da base 10 vale 1. E, portanto, a gente acabou de descobrir que o pH vale 3. A gente acabou de achar o pH. Tudo bem? Percebeu que o log também não foi nada de outro mundo? Agora eu vou achar a constante de equilíbrio. Olha a expressão da constante. Quando eu dei aula de equilíbrio, como é que você me viu falar na aula? Lado direito sobre lado esquerdo. H+ vezes o acetato sobre a concentração do ácido. Olha o pulo do gato. Não chama constante de equilíbrio, então eu preciso dos valores do equilíbrio, combinado? Então a constante do ácido vai ficar, calma. Cadê a concentração de H+ do equilíbrio? 10 a menos 3.
Cadê a concentração de acetato do equilíbrio? 10 a menos 3. Cadê a concentração do ácido no equilíbrio? Olha a aproximação que a gente fez. 5, 10 a menos 2. A constante do ácido vai ficar, calma. Tudo bem que aqui em cima tem o número 1? 1 dividido por 5 dá 0,2. Dez a menos 6 com 10 a menos 2 vai ficar 10 a menos 4. Portanto, a constante do ácido vai ficar 2 vezes 10 a menos 5. E eu disse para você que quando o eletrólito é fraco, a constante de equilíbrio é igual 10 a menos 4 ou menor. Esse é um exercício perfeito para cair em prova. Se você perguntar para mim se no Enem é possível que você encontre exercícios assim, a resposta que eu vou te dar é sim. Eu já disse para você em vídeos anteriores que muitos dos meus alunos, talvez você que esteja aí me assistindo, prestam medicina. Esse é um exercício frequente nas provas para quem presta medicina. Então você precisa ficar atento. Eu escolhi um exemplo em que a gente calculou o pH associado a um ácido. Esse vídeo acabou. Agora eu vou escolher um outro exercício em que a gente vai calcular o pH, mas agora associado a uma base. Combinado? Chance, eu estou do seu lado. E aí, meu povo? Dúvidas? Danilo, que chegou um pouquinho mais tarde. Tudo bom? Oi, Mário. Se não tiver dúvida, a gente segue agora por de base. Tá? Aí começou muito rápido. De boa. Beleza. Então vamos lá. Aluninhos, estamos calculando o pH associado a eletrólito fraco. Falei de ácido, vamos escolher uma base. Uma base super importante que é fraca é a amônia. Deixa eu ver se você lembra. As bases fortes são as da família 1A, as da família 2A do cálcio para baixo, o restante é sempre fraco. A amônia é uma base fraca. Só que aqui, ó, quando eu te conto que a constante de equilíbrio da amônia, a constante da base, vale 2 vezes 10 a menos 5, eu já estou te contando que ela é fraca. Você não precisava nem ter decorado. O fato de você ter decorado, como eu pedi, te dá mais segurança de que você está no caminho correto. A concentração inicial da base é de 0,05 mol por litro a 25 graus Celsius. A pergunta que eu estou te fazendo é qual o pH? O que você já sabe? Se é uma base, eu tenho que achar necessariamente um pH maior do que 7. Combinado? Embora eu tenha feito o cálculo para o ácido e agora vá fazer o cálculo associado à base, o jeito de partir para a resolução do exercício não muda muito. Eu preciso da equação que caracteriza o equilíbrio, que aqui já está escrita no quadro para você. A amônia ioniza na água, produz íons amônio, íons OH-. Tudo bem? Aí você fala, professor, essa é uma equação que eu preciso saber escrever. Essa é uma equação que você precisa saber escrever. Por enquanto, no meu canal, eu te ensinei o conceito de arrênios. Base é um composto que, quando colocado em água, se ioniza, no caso da amônia, e produz íons OH-. Depois a gente vai falar num outro conceito de ácido e base que se chama conceito de Bronsted-Lowry. Combinado?
Agora eu vou escrever a constante de equilíbrio. Como é que é mesmo? Lado direito sobre lado esquerdo. Só que aqui tem o pulo do gato. A água não entra na constante de equilíbrio quando ela se comporta como solvente do meio reacional. E ela se comporta como solvente do meio reacional quando ela é líquida e o meio é aquoso. Então, ó, tchans, eu vou cortar a água. A água participa da reação, mas a água não entra na constante de equilíbrio. Tudo bem? Vou repetir. Em equilíbrios iônicos, em que a água atua como solvente, a água participa do meio reacional, mas a água não entra na composição da expressão da constante de equilíbrio. De um jeito bem fácil para você nunca errar. A água não entra na constante de equilíbrio quando ela estiver líquida e o meio reacional é aquoso. Lá nas aulas de equilíbrio, lá atrás, no canal, na playlist, eu falei sobre isso. Note que o que eu falei lá atrás eu estou usando aqui. Combinado? Íons amônio, íons OH- e a amônia. Olha o pulo do gato. Quando eu descobri a concentração do OH-, eu vou descobrir o POH. E quando eu descobrir o POH, eu vou achar o pH. Beleza? Junto comigo, então. Quanto vale a concentração inicial da amônia? Vale 0,05. Nada aqui e nada aqui. Combinado? Tudo bem? No exercício que eu fiz do ácido acético para você, que está lá na playlist, eu descobri quanto gastou através do alfa. Eu tinha o valor do grau de equilíbrio, do grau de ionização. Nesse exercício eu não sei o valor do alfa, então olha o pulo do gato. Quanto gasta? Gasta X. A gente não sabe quanto é esse X. O que gasta e o que forma segue a proporção estequiométrica, que por acaso é 1 para 1 para 1. Gastou X, formou X, formou X. Professor, deixa eu ver se eu entendi. Ficou X, X e X, porque a proporção estequiométrica é 1 para 1 para 1. É isso aí. Olha em mim agora, hein? 0,05 menos X. Por que menos? Porque está gastando. X e X. Combinado? Agora vamos ao pulo do gato. O eletrólito é fraco. Quem garante isso para mim? A constante de equilíbrio. Quando o eletrólito é fraco, a concentração inicial e a concentração do equilíbrio, elas são aproximadamente iguais. Então, 0,05 menos X é aproximadamente 0,05. Então, a concentração inicial e a concentração do equilíbrio, elas são aproximadamente iguais. Eu só posso fazer isso quando eu mexo com um eletrólito fraco. E quem está garantindo que eu posso fazer isso, quem me dá a segurança que eu estou no caminho correto, é a constante de equilíbrio, que é pequena. Como é que a gente combinou? A constante é pequena quando ela for igual a 10 a menos 4 ou ainda menor. Combinado? Olha como a conta agora vai ficar mais fácil. Quanto vale a constante de equilíbrio? A constante de equilíbrio vale 2 vezes 10 a menos 5.
concorda? Igual x ao quadrado sobre, por que x ao quadrado? Íons amônio, íons OH-, esses dois. Sobre 5, 10 a menos 2. X ao quadrado igual, tudo bem para você que aqui tem o número 1? 5 vezes 2, 10, concorda? 10. 10 a menos 5 com 10 a menos 2 vai ficar 10 a menos 7. 10 vezes 10 a menos 7 está dando 10 a menos 6. Como é que a gente extrai raiz quadrada de potência de 10? A gente divide por 2. Então esse x vai dar 10 a menos 3 mol por litro. Até aí tudo bem? Agora calma. Pega a sua canetinha colorida. O x que eu acabei de achar é a concentração de OH-. Então eu vou usar o OH- para descobrir o POH. Você pode me ajudar? POH igual menos log de 10 a menos 3, concorda? Existe uma propriedade em que isso vem para cá, vai ficar 3 log de 10 na base 10, e, portanto, o POH vale 3. Combinado? Agora calma. A 25 graus Celsius, nós combinamos que a soma do pH com o POH, essa soma vale 14. Essa soma vale 14 quando a temperatura é 25, por isso que isso é tão importante. Como a gente acabou de descobrir que o POH deu 3, a pergunta foi o pH. O pH vale 11. Super coerente. Soluções básicas, soluções alcalinas têm pH maior do que 7. O que eu observo que o aluno tem muita dificuldade para entender? Quando se faz essa aproximação. Essa aproximação só pode ser feita para eletrólito fraco, seja ácido, seja base ou seja sal. Ficou claro? Quem garante para mim que a aproximação que está sendo feita é correta, que está me levando ao caminho correto para eu acertar o exercício? Quem garante isso para mim ou é o alfa ou é a constante de equilíbrio. Nesse exercício eu não tinha o alfa, mas eu tenho a constante de equilíbrio. Como a constante é pequenininha e eu te dei uma ordem de grandeza igual ou menor que 10 a menos 4, eu entendo que a aproximação é permitida. Com a constante de equilíbrio eu achei a concentração de OH-. Com a concentração de OH- eu achei o POH, eu sei que a soma do pH com o POH vale 14 e eu achei o pH que ele pediu. É um exercício extremamente importante. Você vai encontrar esse tipo de exercício, inclusive no Enem. Eu disse para você, exercícios de equilíbrio podem ser resolvidos por Le Chatelier, por uma análise qualitativa, interpretação de gráfico, mas muitos exercícios de equilíbrio envolvem cálculo. Principalmente exercícios de equilíbrio iônico, em que o pH é o foco principal do exercício. Combinado? Olha com calma, olha com atenção. Chance, eu estou do seu lado. E aí, povo bonito?
Dúvidas? Acho que é um pouco a mesma lógica, né, do ácido fraco, então é um pouco mais tranquilo, uma vez que a gente entende o raciocínio do exercício. Né, queria chamar atenção para vocês é de sempre fazer dessa forma. Então, é cálculo de pH, é cálculo de constante de equilíbrio, cálculo de alfa. Vocês vão escrever a reação, quantidade inicial, quanto gasta, quanto forma e o final. Né? A gente fez isso na aula passada, né? Vocês devem lembrar. A gente colocou inicial, reagiu, formou e o final. Então é esse sempre a mesma método para ácido fraco, para base fraca. E é isso. Dúvidas ou podemos seguir? Beleza. Então vamos que vamos. Agora, na verdade, a gente vai ver de pH e pOH. Na verdade, a ordem vai tá meio confusa, porque ele dá pH, pOH sem dar grau de equilíbrio. Então, enfim, mas vocês vão ver, sempre bom retomar os conceitos e tudo. Acho que você vai agregar. Beleza, é isso. Então vamos que vamos. Deixa eu compartilhar com vocês. Aluninhos, continuando o estudo de equilíbrio, nós vamos falar sobre pH. Eu tenho certeza absoluta que você sabe que pH é um assunto bastante frequente em prova. Então vamos te dar uma visão geral sobre o assunto de pH. Note que o título que eu coloquei para a aula não foi pH, dá uma olhadinha. Eu escrevi equilíbrio iônico da água. E você vai entender claramente por quê. Vamos lá. A escala de pH está associada sempre à temperatura. Nós vamos tomar como referência a temperatura de 25 graus Celsius. Isso vai me dar uma escala de pH chamada escala universal. Não é a única, mas é a mais usada. Note que a água se auto-ioniza e produz íons H+, e íons OH-. Vamos só lembrar? As reações são reversíveis. A reação direta é a auto-ionização. A reação inversa é a neutralização. Tudo bem? Eu escrevi aqui Kc, constante de equilíbrio que mexe com concentração. Lembra? Essa constante é chamada de Kw. Esse Kw se chama produto iônico da água. Como é que a gente combinou mesmo na aula de equilíbrio? Lado direito sobre lado esquerdo. Lembra que eu contei para você que a água não participa da constante quando a água é líquida e o meio reacional é aquoso? Então, o Kw é o produto do H+ pelo OH-, e daí o nome produto iônico da água. Tudo bem? Preciso de uma coisa sua. A 25 graus Celsius, eu preciso que você guarde que essa constante de equilíbrio vale 1 vezes 10 a menos 14. E eu preciso que você lembre uma coisa que eu te contei, que quando a temperatura muda, a constante de equilíbrio também vai mudar. Significa dizer que esse Kw é o valor que essa constante assume, de 10 a menos 14, desde que a temperatura seja 25. Tudo bem? Ótimo. Agora preciso de mais uma coisa. A água pura, olha que eu escrevi aqui para você, é sempre um meio neutro. Se a água pura é sempre um meio neutro, significa dizer que as concentrações de H+ e as concentrações de OH- são rigorosamente iguais. Professor, eu lembro um pouco. Eu falava que quando o meio é neutro, o pH é 7. Note que para expressar a acidez, a alcalinidade, ou para expressar a neutralidade, eu não obrigatoriamente preciso do pH. Eu posso falar sobre as concentrações. Concentrações iguais, o meio é neutro. Tudo bem? Agora preciso disso aqui, dá uma olhadinha. Se eu te disse que o meio é neutro e as concentrações são iguais,
Significa dizer que se eu chamar aqui de x, aqui também é x, você concorda? E isso me faz escrever que kw é x ao quadrado. Você concorda? Portanto, x ao quadrado é 10 a menos 14. Tudo bem? Agora vamos extrair a raiz quadrada da potência de 10. X vai ficar 10 a menos 7. Isso tem unidade, é mol por litro. Lembra que a gente combinou? A concentração está expressa em mol por litro, a constante de equilíbrio não tem unidade. Sassá, deixa eu ver se eu entendi. Você está contando para mim que a concentração de H+, é 10 a menos 7 mol por litro. Sim. E também estou contando para você que a concentração de OH- é 10 a menos 7 mol por litro. Note que quando o meio é neutro, as concentrações são iguais. Mas as concentrações serão 10 a menos 7 para o H+, 10 a menos 7 para o H-, quando a temperatura for 25. Se a temperatura muda, o examinador deve contar para você. Existe uma relação entre o Kw e a temperatura. Por essa relação, eu consigo entender como vai se comportar as novas escalas de pH. Beleza? Agora eu preciso de mais uma coisa. Vamos chamar essa situação de situação número 1, em que o meio é neutro. Você há de concordar comigo que eu posso ter uma situação número 2, em que o meio seja ácido. Agora eu quero que você pense no princípio de Le Chatelier. Se você adicionar vinagre na água pura, se você adicionar suco de limão na água pura, o que vai acontecer? Eu estou adicionando compostos que produzem muito H+. A concentração de H+, vai aumentar. O equilíbrio da água vai ser deslocado para a esquerda e, por consequência, a concentração de OH- vai diminuir. Significa dizer que quando o meio é ácido, a concentração de H+ é necessariamente maior que a concentração de OH-. Cuidado com uma coisa. A concentração de H+ é maior do que a de OH-, mas o produto do H+ pelo OH- continua sendo 10 a menos 14, desde que a temperatura seja 25 graus Celsius. E eu tenho uma terceira possibilidade. Nessa terceira possibilidade, eu posso imaginar que eu tenha um meio básico. Vamos imaginar que eu jogasse produtos de limpeza que são usados para desentupir pia, que contém soda cáustica, que eu jogasse amoníaco aí dentro. O que ia acontecer? A concentração de OH- nesses produtos é majoritária. Então, quando eu jogasse esse tipo de produto na água, a concentração de OH- aumenta. Pelo princípio de Le Chatelier, o equilíbrio da água é deslocado para a esquerda e a concentração de H+ vai diminuir. Então, quando o meio for básico, a concentração de OH- passa a ser maior do que a concentração de H+. Sassá, deixa eu ver se eu estou entendendo. Existem aqui, nesse contexto, algumas coisas que são fundamentais para eu guardar. Vou te ajudar. Número 1. A escala de pH está muito associada à temperatura. A temperatura aqui, como referência, é 25, para que eu possa adotar a constante como sendo 10 a menos 14. O produto de duas grandezas é constante quando elas são inversamente proporcionais. Então, quando não há variação de temperatura, um aumento na concentração de H+ implica uma diminuição na concentração de OH-. A gente já combinou isso. Quando uma grandeza é multiplicada por um número, a outra é dividida pelo mesmo número, para que elas sejam inversamente proporcionais. Tudo bem? Quando o meio é neutro, as concentrações de H+ e OH- são iguais.
Quando o meio é ácido, a concentração majoritária é a de H+. E quando o meio é básico, a concentração majoritária é a de OH-. Combinado? O que eu vou fazer agora? Eu vou apagar esse quadro e eu vou te mostrar duas situações. Uma situação para você entender de onde surge a escala de pH e uma segunda situação onde a gente consegue observar que eu consigo determinar realmente a acidez ou a basicidade sem ficar refém do pH. Aluninhos, como a gente combinou, o KW me dá uma maneira, uma forma de eu determinar a acidez, a basicidade, a neutralidade do meio, sem necessariamente ficar refém do pH. Vamos lembrar? Esse KW chama produto iônico da água, ele não vale só para a água, ele vale para qualquer tipo de solução aquosa. É o produto do H+ pelo OH-, 10 a menos 14, considerando que a temperatura seja 25 graus Celsius. Tudo bem? O que eu fiz aqui? Coloquei uma tabela, fiz questão de dizer que a temperatura é 25 e escolhi produtos do seu dia a dia, do seu cotidiano. Água com gás, vinagre, soro fisiológico, água do mar, amoníaco. Beleza? Te dei um dos valores. Te dei a concentração de H+, que está expressa em mol por litro. 10 a menos 4 para água com gás, 10 a menos 3 para o vinagre, 10 a menos 7 para o soro fisiológico, 10 a menos 8 para a água do mar, 10 a menos 11 para o amoníaco. Beleza? O que você não pode esquecer? O produto das concentrações vale 10 a menos 14, já que a temperatura é 25. Então, se eu tenho o valor de H+, eu facilmente consigo achar o valor do OH-. Vamos fazer isso primeiro? 10 a menos 4, 10 a menos 10, 10 a menos 3, 10 a menos 11, 10 a menos 7, 10 a menos 7, 10 a menos 8, 10 a menos 6, 10 a menos 11, 10 a menos 3. Note que eu te dei uma das concentrações, você foi capaz de encontrar a outra, lembrando do KW, que é o produto iônico da água. Lembrando que esse produto é uma constante desde que não haja variação na temperatura. Temperatura 25, 10 a menos 14. Agora a gente vai relembrar o que você acabou de me ver falar no início da aula, no início do vídeo. Quando as concentrações de H+ e OH- forem iguais, o meio é neutro. Quando tem mais H+, o meio é ácido. Quando tem mais OH-, o meio é básico. Agora eu vou pedir um favor para você. Cuidado só com a matemática. É a única coisa que pode fazer você errar. O que significa isso? Quem é maior? 10 a menos 4 ou 10 a menos 10? 10 a menos 4. Quem é maior? 10 a menos 3 ou 10 a menos 11? 10 a menos 3. Portanto, esses dois produtos possuem caráter ácido. Professor, deixa eu ver se eu estou entendendo. Você está dizendo para mim que tanto a água com gás como o vinagre tem caráter ácido? Sim. E qual é a explicação? A concentração de H+ é maior do que a de OH-. Professor, eu posso fazer uma pergunta? Mas é claro. É possível que ele me peça para comparar a água com gás com vinagre e perguntar, por exemplo, quem é mais ácido? Olha para mim. Claro que sim. E aí, professor, qual atitude que eu vou tomar? Eu quero comparar. Eu vou pegar a razão entre as concentrações de H+. Ou eu vou dividir o maior pelo menor, ou eu divido o menor pelo maior. Então eu vou escolher por você. Eu quero comparar a acidez do vinagre com a água com gás. 10 a menos 3 é maior que 10 a menos 4. Como é que eu faço para descobrir quantas vezes? Eu divido. Se eu dividir 10 a menos 3 por 10 a menos 4, isso vai dar 10. E como é que eu interpreto?
com esses valores, o vinagre é 10 vezes mais ácido, ou então a água com gás é 10 vezes menos ácida. Significa dizer que é muito comum em exercícios ele te oferecer uma tabela como essa, pedir para você classificar e eventualmente pedir para você comparar, que é o que nós estamos fazendo aqui. Combinado? No caso do soro fisiológico, a concentração de H+, e de OH- são iguais. Como nós combinamos, portanto, o meio é neutro. Ou seja, a água pura é um meio neutro e o soro fisiológico também é um meio neutro. Significa dizer que qualquer solução aquosa que a gente chama de neutra é porque as concentrações de H+ e OH- são rigorosamente iguais. Tudo bem? Agora vamos olhar os últimos dois. Agora eu tenho a água do mar e o amoníaco. O que eu observo? Que a concentração de OH- é maior, tanto na água do mar como no amoníaco. 10A-6 é maior que 10A-8, 10A-3 é maior que 10A-11. Significa dizer que esses dois produtos comerciais, já sai da sua frente, possuem caráter o quê? Básico. Ficou claro? E da mesma forma que eu pude comparar o H+, eu posso comparar o OH-. Dá uma olhadinha. Eu posso comparar aqui, ó, esses dois. Quem é maior, 10A-3 ou 10A-6? Não tenho dúvida, 10A-3 é maior. Como é que eu faço mesmo? Vou fazer a mesma coisa que eu fiz aqui. Eu vou pegar o maior, o 10A-3, vou dividir pelo menor, que é o 10A-6, e isso vai dar 1000. E o que significa isso? Significa dizer que a água do mar e o amoníaco têm caráter básico, mas o amoníaco tem um caráter básico maior. Eu posso falar que o amoníaco é 1000 vezes mais básico, ou eu posso falar que a água do mar é 1000 vezes menos básica. Eu tenho certeza que você lembra que tanto a escala de pH como a escala de pOH são logarítmicas. Mas eu queria que você percebesse. Note, eu consigo classificar a acidez, a basicidade ou a neutralidade do meio sem necessariamente calcular o pH. E aí, se você estivesse aqui do meu lado, você nesse momento perguntaria para mim assim: professor, então tenho uma dúvida. E quando é que eu vou calcular o pH? Bobinho. Quando na prova ele falar, calcule o pH. O que você vai perceber é que o pH é uma forma que eu tenho de expressar a concentração de H+ através do logaritmo. É só uma outra forma. Não tem o que é melhor, não tem o que é pior. Mas isso a gente vai ver num outro vídeo. Não esquece de me seguir lá no Instagram, @sassazinho, e lá no meu blog, blogdosassá.com.br. E chance, eu tô do seu lado. E aí, pessoal? Tranquilo? Então, constante de ionização da água, pH, pOH. Beleza. Então, vamos que vamos. Último vídeo agora. E aí, basicamente, pessoal, na verdade, a apostila 3, que a gente está começando hoje, na verdade, a gente já consegue quase que acabar hoje. Ela é muito rápida. São esses conceitos de como calcular pH, pOH, Ka, Kb, base fraca, ácido fraco. Você consegue ver tudo hoje. Depois tem só algumas definições de ácido base, né? Então, Arrhenius, Lewis, Bronsted-Lowry. Mas isso a gente pode ver semana que vem. Quer dizer, daqui a 2 semanas, né? Que vai ter férias. Mas tranquilo, né? E é isso aí, revisar logaritmo. Vamos pro último agora, pessoal. Vocês têm aula agora às 5 da tarde ou hoje pode passar um pouquinho do horário?
Próximo vídeo ele tem 14 minutinhos, então a gente passaria uns 10 minutinhos, se tiver tudo bem pra vocês. Beleza. Vocês me avisam qualquer coisa. Eu vou dar play aqui pra gente ganhar tempo, qualquer coisa vocês me dão um toque. Se precisar parar, tá bom? Vamos lá. Nós vamos mexer agora com ácido e base em água. Sal vai ficar para quando eu for falar de hidrólise. Quero falar de ácido e quero falar de base em água, beleza? Para o ácido, eu vou associar uma constante de equilíbrio que eu vou chamar de Ka. Bastante coerente, constante do ácido. Para a base, eu vou usar uma constante de equilíbrio que eu vou chamar de Kb, constante da base. A constante do ácido, às vezes, é chamada de constante de ionização. Então, falar Ka, falar Ki é a mesma coisa. Para a base é muito comum o nome Kb. Bom, o que eu fiz aqui? Eu vou tomar como referência a ideia para o ácido. A ideia que eu usar para o ácido é análoga para a base. Então eu escolhi ácido à toa. Ácido clorídrico, ácido acético. O que você tem certeza absoluta? Ácido clorídrico é ácido forte, ácido acético é ácido fraco. O que mais que você tem certeza total e absoluta? Ácido em água ioniza. Peguei o ácido, coloquei na água, ionizou, H+, Cl-. Tudo bem que o sentido 1 é o sentido da reação direta e o sentido 2 é o sentido da reação inversa. O sentido 1 é o sentido da ionização, o sentido 2 é o sentido da não ionização. Tudo bem para você que, pelo que eu escrevi, a reação direta prevalece sobre a inversa. A gente já falou sobre isso, a constante de equilíbrio é grande. Essa constante de equilíbrio, que eu vou chamar de Ka, ela vale 10⁷. Lembra que a gente combinou que é maior do que 1? Concorda? Interpretação. Esse ácido é forte. Quando a gente mexe com ácido forte, a constante de equilíbrio foi dada, na verdade, para uma coisa. Para você entender que o ácido está todo ionizado. Aqui não tem equilíbrio. Não existe HCl em água. Então, quando eu penso num ácido forte, o ácido está todo ionizado. Então, essa constante foi dada para que eu enxergasse que o chamado alfa, que é o grau de ionização, vale 100%. Então, quando eu olho uma solução aquosa de um ácido forte, eu não vejo moléculas, eu vejo apenas íons. Então, na verdade, a reação inversa não ocorre. Eu tenho só a direta. Então, eu não tenho equilíbrio para ácido forte. Eu tenho estequiometria. Porque o alfa é 100%. De cara eu estou te dando um spoiler. Você vai aprender nesse módulo a calcular pH de ácido forte. O cálculo não será feito por equilíbrio. O cálculo será feito por estequiometria. Essa constante foi dada não para que você faça conta com ela. Essa constante foi dada para que você desprezasse a reação inversa e considerasse apenas a direta. Beleza? Note que agora vai mudar tudo. Agora eu vou falar de ácido fraco. Em primeiro lugar, a representação já mudou totalmente. Agora a reação que prevalece é a reação inversa. Eu tenho H+, eu tenho CH3, C dupla O-.
A constante de equilíbrio, que você não precisa decorar, ela vale 1,8 vezes 10 a menos 5. Quanto maior o valor do K, prevalece quem está do lado direito. Quanto menor o valor do K, prevalece quem está do lado esquerdo. O que eu estou enxergando? Eu estou enxergando que o ácido acético é um ácido fraco. Entretanto, a forma de falar agora é diferente. Lembra que o Sassá te ensinou que no equilíbrio todas as substâncias estão presentes? As substâncias que estão do lado direito e as substâncias que estão do lado esquerdo. Então, quando eu tenho um ácido fraco, existem moléculas. Quando eu tenho um ácido fraco, existem íons. Vou falar bonito. Convivem juntos no mesmo sistema. Moléculas e íons. Eu tenho muito mais moléculas, porque o ácido é fraco, mas eu também tenho íons. Agora, quando eu for calcular o pH, se eu tiver que calcular o pH, o cálculo será feito por equilíbrio. E aqui, o chamado alfa, que é o grau de ionização, é um alfa bem pequeno. Pequenininho. Sassá, pera lá. Significa dizer que quando eu estou vendo um ácido fraco, eu estou vendo sempre uma constante pequena e estou vendo sempre um alfa pequeno. Sim. Sim. Agora espera um pouco. Vou juntar uma ideia fundamental. Dica do Sassá. Essa dica vale para ácido e vale para base. Eu falei para você, eu usei o ácido como ponto de partida, mas vale para ácido e vale para base. Sassá, tem uma palavra que eu posso usar de forma genérica que serve tanto para ácido como para base? Tem. Eu posso chamar de eletrólito. Eletrólito. Ácido e base formam soluções que conduzem corrente elétrica. Você já aprendeu. Essas soluções são chamadas eletrolíticas. Eletrólito. Ácido, base, fraco. Eletrólito. Agora eu vou implorar para você. Eu preciso que você decore. Eu não sei que momento você está assistindo esse vídeo. Mexer com equilíbrio iônico é como pisar em ovos. É difícil. Então você tem que ouvir o seu professor. Eu vou pedir para você decorar algumas coisas. Confie em mim, você vai levar vantagem. Eu vou te mostrar isso ao longo da aula, ao longo do módulo, ao longo dos exercícios. Então, por favor, o que eu pedi para você guardar, guarde. Primeira dica. É eletrólito fraco? O alfa é pequeno. Ele é menor ou igual a 5%. Preciso disso. Isso vai facilitar a nossa vida em conta. 2. O eletrólito é fraco? O ácido é fraco? A base é fraca? Então a constante de equilíbrio também é pequena. Lembra que a constante pode chamar Ka se for ácido, Kb se for base. Combinado? A constante é pequena. Eu vou te dar uma ordem de grandeza. A constante ela é igual 10 a menos 4
ou ainda menor. Deixa eu ver se eu entendi. Toda vez que eu pensar em ácido forte, ácido sulfúrico, ácido clorídrico. Toda vez que eu pensar em base forte, hidróxido de sódio, hidróxido de potássio. Quando eu for calcular o pH, eu estou sempre assumindo que o ácido está totalmente ionizado, que a base está totalmente dissociada. É estequiometria pura. Na solução, só existem íons. É isso aí. É exatamente assim. Mas quando eu mexer com eletrólito fraco, por exemplo, ácido acético, por exemplo, amônia, que é uma base fraca. No equilíbrio existem moléculas e íons. Então, se ele me mandar achar a concentração de H+, ou pH, se ele me mandar achar a concentração de OH- ou POH, o caminho que eu vou seguir é o caminho do equilíbrio. E esse caminho, ele vai se bifurcar. Ou nós vamos usar o alfa, por isso a ordem de grandeza, alfa menor ou igual a 5%. Ou a gente vai usar a constante de equilíbrio, constante igual 10 a menos 4 ou ainda menor. Ficou claro para você? Beleza? Tudo bem? Sassá, você acha importante eu voltar lá nas aulas anteriores, naqueles módulos anteriores, e relembrar quais são os principais ácidos fortes, quais são os principais ácidos fracos, quais são as principais bases fortes e as principais bases fracas? Acho. E lembra, guarda só o que é mais importante. Vamos escolher 3 ácidos fortes importantes. Ácido clorídrico, ácido nítrico, ácido sulfúrico. 3. Agora vamos escolher 2 ácidos fracos super importantes. 2. O ácido acético e o ácido hipocloroso. HClO. E se você perguntar para mim, qual cai mais? O acético ou o hipocloroso? Não tenho dúvida. O acético. Esse é importantíssimo. E base? O que você aprendeu? Quais são as bases fortes? As da família 1A e as da família 2A do cálcio para baixo. Sassá, escolhe 2 bases fortes que caem muito. Vou escolher 4. Hidróxido de sódio, hidróxido de potássio, hidróxido de cálcio, hidróxido de bário. São as 4 que aparecem bastante, mas hidróxido de sódio e hidróxido de potássio cai muito. E quando eu for mexer com o pH dessas bases, estequiometria. Sassá, fala para mim qual é a base fraca que mais cai em prova, não tenho dúvida. Amônia. Ele vai falar de amoníaco. Esse é o nosso ponto de partida. O que eu vou fazer agora? Esse vídeo acabou. Eu vou gravar um segundo vídeo. E agora, o tema é pH. E aí, o que você vai perceber? Primeiro eu vou fazer uma introdução sobre o pH. Aí eu vou fazer assim, ó, ácido forte, base forte. E aí o sassazinho vai pelo caminho da estequiometria. Aí o sassazinho vai fazer ácido fraco, base fraca. Aí o sassazinho vai por aqui. E aí a gente vai brincar de misturar ácido com base para calcular o pH. E com essa ideia, eu vou resolver para você 90% dos exercícios que aparecem de pH não só no Enem, em todas as provas que você faz. Combinado? Então, agora vamos para os próximos vídeos. Eu quero que você perceba. Agora vai ser uma sequência. Sassazinho vai gravar 3 vídeos. Os 3 vídeos vão falar de pH e vão se juntar com essa ideia. Tudo bem? Então vamos continuar. O desafio do pH você vai vencer com certeza absoluta, eu ajudando um pouquinho. Pessoal, é isso por hoje.
Daí a gente acabou, na verdade, mudando a ordem de alguns vídeos. Então isso que ele fala agora dos próximos vídeos é o que a gente já viu. É como calcular, no caso de um ácido fraco, no caso de uma base fraca. Quando é forte, a gente já sabe, né? Então quando é forte, a gente não trabalha com equilíbrio. A gente trabalha que tudo ionizou. Quando é fraco, a gente faz o que a gente viu no comecinho da aula. É isso. Dúvidas? Quando a gente voltar, a gente vê sais, hidrólise e vemos conceitos de ácido e base. Me confirmem só que nenhum outro professor deu ácido e base. O Berlani ou o Pedro, eles falaram de conceitos de ácido e base? Não. O Berlani começou, tá bom. Vou coordenar com ele então. É isso, pessoal. Dúvidas? Boa. Façam os exercícios, pessoal. Façam os exercícios aí da apostila 3. Agora o semestre vai um pouquinho mais rápido, a gente vai ter um tempinho de fazer os exercícios juntos no final do curso. Valeu então. Boas férias aí pra vocês, boa semana de férias. Aproveitem para colocar a matéria em dia ou para descansar. Sei que são momentos estressantes. Mas é isso, vamos junto. Valeu, pessoal.